Aqui, pessoal, mais uma aula do nosso curso de desenhista da construção civil, tá? E aqui do nosso curso de desenho técnico, e a ideia, né, para o objetivo dessa aula aqui é a gente entender o princípio de projeção ortogonal, tá? De peça mecânica. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa aula ela é muito importante, assim como tantas outras, mas essa aqui, o entendimento dessa, tá? Ela faz com que a gente tenha um entendimento perfeito das leituras de desenho arquitetônico, que é justamente o fim, né? A interpretação, o desenho, tanto feito à mão, o entendimento do desenho feito à mão, tá? Até o desenho assistido por computador, que é o objetivo que a gente tem para o nosso curso aqui de desenhista da construção civil, né? Então, o entendimento da projeção de vistas ortogonais faz com que a gente tenha um entendimento do que é uma planta baixa, do que é um corte, do que é uma fachada, do que é uma fachada lateral, uma fachada frontal, tá? O entendimento de vista isométrica a gente já tem, né? Que é aquela vista 3D de qualquer objeto, de uma casa, e enfim, né? E o entendimento da vista ortogonal é o entendimento que a gente vai ter de um desenho em planta baixa, de um desenho, é o mesmo entendimento que a gente vai ter de um desenho em corte, em um desenho em fachada principal, em fachada lateral, ou seja, as vistas de um determinado desenho. Então, a gente precisa aprender que a projeção ortogonal, ela possui elementos de projeção ortogonal, em que esses elementos são o observador, é um garoto, é a pessoa olhando, de que ângulo essa pessoa está olhando e para onde ela está projetando, tá certo? O observador, qual a posição do observador? O modelo, aqui a gente tem um dado, tá certo? E tem o plano de projeção. Então, ele é composto desses elementos: o observador, o modelo, é o desenho que você vai projetar, e o plano de projeção, tá? Então, aqui, ó, a gente já tem a vista frontal desse cubo, tá? Tá aqui, o observador, ele está aqui na frente, ele olha o elemento aqui na frente, o que ele está vendo aqui na frente, e ele projeta no plano de fundo lá atrás, com todas as dimensões, só que dessa vez não mais de forma isométrica, não em vista isométrica, mas sim em vista ortogonal, projetada em um plano. Esse é o princípio da vista ortogonal. Então, o observador está na frente do objeto, olhando para frente do objeto e projetando tudo o que ele vê aqui na frente no plano lá atrás. Esse é o princípio da projeção ortogonal, tá certo? Esse mesmo observador, agora ele sai daqui e ele se posiciona aqui em cima, ó. Tá aqui ele. E aí ele olha aqui, tá? Que a gente chama isso de vista de topo, tá? Vista de topo ou vista de cima, que no fundo depois a gente vai ver que no desenho de arquitetura a gente vai chamar isso de planta baixa, tá? Então a vista de topo, ou seja, vista de cima. O que ele vê aqui, ó? O plano está lá embaixo, ele projeta o que ele vê na posição lá embaixo, ó. Então, ele projeta as dimensões numa forma ortogonal, somente em um plano, tá? E ele vê as duas marcações do cubo, Acabou. É isso que ele vê, tá certo? Então, o que nos interessa aqui é saber a posição do observador e o plano de projeção e o objeto que ele está projetando. Então, está aqui, ó.
Então a gente viu, repetindo, aqui ó, a vista frontal, a vista superior ou vista de topo, e agora a gente vai ver a vista lateral, tá certo? A gente viu ó, a de cima ou a de topo, a vista frontal, e agora a gente vai ver a vista lateral. Então o plano está logo atrás. O que ele vê? Então está aqui, ó, o que o observador está vendo aqui, né? Ele vê os 3 pontos do cubo e a projeção do cubo. E esse cubo ele vê de forma ortogonal, ele vê como se fosse um quadrado e vê os 3 pontos. Fechou. De toda forma, o que ele chama esse plano aqui, ó, de plano vista frontal, que ele vê no cubo o 1, não é isso? Aqui a vista de topo ou superior, ele vê a marcação 2, e na vista lateral, naquele plano de projeção, ele vê o quadrado e os 3 pontos, né, do cubo. Então é isso daí, tá? Só que essas vistas, elas serão rebatidas para seus planos de projeção, tá? Porque a vista é ortogonal, ela não vai ser vista assim, porque a ideia que está dando é que ela está em isomeria, ela está em vista isométrica. Então, esses planos é como se ele fosse aberto, ele é cortado, ó, aí a vista frontal fica nessa posição, a vista superior ou vista de topo é rebatida para baixo, e a vista frontal é rebatida para a direita, tá certo? Então aqui você tem, aqui você fica, né, aqui com a vista superior, aqui embaixo, aí essa vista aqui, a vista frontal rebatida, e aqui a vista lateral, tá certo? Existem outros planos de projeção que a gente vê, mas esses são os planos principais. Por agora, a gente só vai se preocupar em ver esses planos de projeção, tá certo? Ok? Então, esse é o princípio de projeção ortogonal. Na dúvida, pessoal, volte à explicação para que você possa entender de uma maneira mais calma, tá certo? Assista o vídeo mais de uma vez para que você possa entender. Continuando, você pode, então, tá aqui, ó, a vista superior, só em vista ortogonal, a vista superior, a vista frontal e a vista lateral esquerda. Então, o que acontece? Com esses elementos aqui, você pode construir a vista, o desenho isométrico. Como é que é isso? Com essas vistas ortogonais aqui, você pode construir o desenho isométrico. É só você colocar aquele Y lá que a gente tem, tá certo? Você consegue ver o que está em cima. O que eu vejo em cima? Aí tenta reproduzir, colocando em isomeria o que está na vista superior, tá? Até você chegar a construir esse elemento. Isso pode até ficar como exercício para você. Aí, ó, verifique só. Aqui eu tenho uma outra peça. Está aqui a vista isométrica. E está aqui, ó, os elementos de construção. Esse elemento de baixo é a vista superior. Então, verifique só. Ele vê essa linha, que é essa aqui. Ele vê essa linha que está coincidente com essa. Tá sobreposta. Então, você vê essa daqui, ó. Essa linha aqui. Aí, essa linha bem aqui, ó, é essa daqui. E essa linha lá atrás é essa daqui. Aí, ó, mais ou menos a largura, claro, está sem medida aqui, aí é só fechar e fechar. É o que você vê no desenho de cima. Você não vê mais nada, tá certo? Você não vê mais nada. Aí, daqui, você tem a vista frontal, que é essa aqui, ó, essa daqui, rebatida para cima. Então, o que você vê? Tá aqui, ó. Você vê esse dente aqui, tá aqui ele, ó. Aí o outro dente aqui, tá aqui ele. O outro dente aqui, né? Tá aqui ele, até chegar no fechamento lá atrás. Ó, lógico,
a vista de topo terá a mesma largura da vista lateral, é a mesma peça. Então está aqui, ó, o início da peça na vista de topo é o início da peça na vista lateral. Então está aqui, ó, é como se fosse uma escada, né? E o que você vê na vista frontal, que foi rebatido para lá, ó? Você vê essa linha aqui de baixo, que é essa daqui. É essa daqui, ó, que está coincidente com essa, mas você só vê uma. Aí você vê essa daqui que está coincidente com essa, você só vê uma. E essa daqui que está coincidente com a de trás, que você só vê uma. Lógico, é a mesma altura da peça. Está aqui, ó, é a mesma altura da peça. Então, da isomeria, você construiu as vistas ortogonais. Então, o princípio de projeção ortogonal é esse daqui, pessoal. Entenda isso, construa, verifique outras peças. Lógico, eu vou colocar exercício para você fazer, para você construir com peças mais fáceis, peças mais complexas, para que você possa construir, tá, as vistas ortogonais, para que você possa construir das ortogonais a peça isométrica. Entendendo isso, você vai entender algo que a gente vai falar lá na frente, que é o desenho em planta baixa. Você vê o plano de corte dele, vê o desenho em planta baixa, você vê o desenho em corte, tá certo? Aí, em fachada lateral, em fachada frontal. Então, todos esses princípios, eles vêm da projeção ortogonal do desenho técnico, do desenho básico, correto? Aqui, pessoal, para não delongar, entendido esse princípio, né, finalizo a aula aqui. Sintam-se todos cumprimentados, sintam-se também motivados em acompanhar o conteúdo, e finalizo a aula por agora.